Olá, eu me chamo Paulo e vou falar um pouco sobre os resultados e dados coletados nesta pesquisa. É válido relembrar que essa pesquisa ela não foi feita com a total estrutura, ou seja, ela tinha um pouco mais, digamos, de deficiência quanto ao seu estruturamento, foi algo um tanto mais indireto. E vamos aos dados. De 187 famílias, 23 não quiseram participar da entrevista. Quanto ao fato do quiseram, na realidade, muitas dessas famílias não estavam em casa, não se encontravam na residência ou haviam feito um processo de evasão, que é quando a família não tem condições de se manter ali naquele espaço durante aquele determinado período de tempo e ela acaba saindo para outro local para tentar melhores condições e, quando possível, retornar à sua casa, né, à sua habitação. Também por conta de não se encontrarem em casa ou de muitos estarem no trabalho, né? Na parte do cultivo de plantas, da agricultura, na verdade, o cultivo de plantas que era a principal atividade ali, que poderia trazer, enfim, condições para a sobrevivência dessas famílias, né? É importante ressaltar que 164 moradores entrevistados, deste total, 102 eram mulheres e 62 eram homens. E outro ponto importante também a ser considerado é que a gente não tem tanta participação do homem. Ou seja, o homem ele não está tão aberto quanto as mulheres, né, para esse tipo de entrevista, para esse tipo de coleta de dados. Bom, dessas mulheres, 89 eram agricultoras e as outras mulheres elas pertenciam a outras áreas de emprego, mas grande parte do universo feminino dessa localidade era na agricultura. Ou seja, o que nos faz pensar que muitas dessas mulheres, além de lidar, né, com o trabalho de casa, com o trabalho, toda aquela questão de ser uma dona de casa, elas também lidavam com o cultivo, né, com o cultivo. Bom, das outras mulheres, 4 eram aposentadas, 3 eram agentes de saúde, 2 eram empregadas domésticas, uma era agente administrativa, outra era vendedora ambulante, uma era diarista e uma era cuidadora de propriedade particular. Então, esses foram os dados coletados a princípio. E vale também enquadrar que para as mulheres da agricultura se enquadrava principalmente o cultivo da mandioca e também a produção da farinha da mandioca, né, que era um meio de atrair lucros para a sobrevivência da família. Além disso, também tinham a questão das plantas, né, as plantas condimentares que se encontravam ali mais ou menos no entorno da casa. Muitas dessas plantas eram encontradas dentro de vasos velhos, vasos já um tanto danificados. Então, assim, tudo aquilo a gente vê um cenário, né, um estruturamento, digamos assim, diminuído, reduzido, né, um estruturamento social reduzido. Já que nessa segunda parte dos resultados, a gente vê a saturação, né, do trabalho no universo feminino. A gente viu uma sobrecarga, né, no universo feminino. Muitas dessas mulheres elas trabalhavam em casa e trabalhavam também bastante na roça, na produção, na agricultura, com o manuseio de ferramentas pesadas, instrumentos de cultivo, de realmente a labuta diária do trabalho na agricultura. E muitas dessas mulheres elas tinham esse processo, elas participavam desse processo e protagonizavam, né, quando estavam ali no cultivo. Bom, dos dados coletados também, 43 homens, dos dados coletados dos homens, 43 eram agricultores e 9 eram aposentados, 3 eram pescadores, 1 era agente de endemismo, 1 era cuidador de propriedade particular, outro era autônomo, outro trabalhava numa granja, outro era garimpeiro, um era aposentado e carpinteiro e outro vivia do auxílio da esposa. E aí a gente também percebe a presença de poucas áreas, né, de trabalho fora a agricultura nas comunidades. Ou seja, tinham poucas outras áreas. Com esses dados que eu acabei de passar aqui, tinham poucas outras áreas para trabalho. Ou seja, empregos domésticos, fábricas,
nada disso estavam ali, ou estavam em poucas quantidades, de maneira que outras mulheres, de maneira que as que não ocupavam essa posição, elas tinham que buscar outros meios, né, como o da agricultura, para poder ter, digamos ali, uma sobrevivência. Bom, aí a gente também vê as plantas referidas por mulheres e as plantas referidas pelos homens. Foram 878 plantas referidas por mulheres, que isso correspondia a 69,2% das plantas referidas no artigo e na pesquisa. E das plantas referidas pelos homens, foram 353 tipos de plantas, na qual constituía 27,8% do total de plantas citadas no artigo e na pesquisa. Então a gente vê aí essa alta diferença, né? Quanto aos dados etnobiológicos que foram coletados ali naquela pesquisa, a gente vê que foram coletados plantas medicinais, né, distribuídas em 171 espécies, 134 gêneros e 65 famílias botânicas. Destas, 140 estavam em nível de espécie, 27 em nível de gênero e 4 não tinham identificação. Não foi possível fazer uma identificação clara e objetiva dessas espécies. Bom, quanto à divisão e à identificação de espécies, foi coletado o Xixuá, que por conta das características descritas, acredita-se que seja a Maitenus sp, a sorva, que por conta da falta dela não pôde ser feita coleta, e que acredita-se, né, que pode ser a Couma sp, a Copaíba, que também por conta dessa tração, dessa aparência e características citadas, acredita-se que seja a Copaífera sp. Das famílias botânicas citadas, as que tiveram maior número de espécies foram respectivamente a Laminácea, né, a Lamiaceae, que foram com 14 espécies, a Asteraceae, que foi com 9 espécies, e a Fabaceae e a Euphorbiaceae, que foram com respectivas 8 espécies. E todas elas juntas, elas reúnem 18% do total das plantas citadas no artigo. Bom, outra coisa também bem interessante foi a questão das comunidades, né, que apresentavam maior variedade. Primeiramente veio a comunidade Nossa Senhora do Livramento, com 113 espécies em 49 famílias. Veio também a comunidade de Bom Jardim, com 104 espécies e 49 famílias. Veio São Raimundo, com 88 espécies e 46 famílias. E por último veio a Rei Davi, a comunidade Rei Davi, com 82 espécies e 42 famílias, né, em 42 famílias. E as comunidades, elas apresentavam 43 espécies botânicas em comum.